Oi, Laura. Oi, pessoal. É um prazer conversar com vocês sobre meu dia a dia no mundo da energia solar. E a frase que eu mais escuto é: energia solar é cara. Oi, Suzane! Olha, você fez uma ótima pergunta, hein? Essa é difícil, mas nós vamos responder ela aqui. Então, vamos começar? Opa, ajuda aí, canetinha. Energia solar é caro? Para poder responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa essa palavra, caro. O que é algo caro? Para isso, nós vamos recorrer a um dicionário. Eu olhei aqui no Google o significado dessa palavra num dicionário. Então, a palavra caro, ela significa, é um adjetivo e ela tem o primeiro significado como sendo algo que tem um preço alto, elevado. Então, caro é algo alto, elevado. Para poder saber se algo é alto ou elevado, eu preciso ter uma referência para a partir daí dizer se ele é alto. Como assim? Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu queira medir a minha altura. Então, aqui a Laurinha. Qual será a altura da Laurinha? A altura da Laurinha ela é medida como referência ao solo. Então, o solo é a minha referência. E eu vou dizer que aqui no nível do solo, a minha altura é zero. A partir do solo, eu pego uma trena e meço a minha altura, que é de 1,66 m. Então, para que eu possa medir se a minha altura é elevada ou não, eu tenho que ter uma referência, que é o zero. Tá, mas nós estamos falando de energia solar. O que seria a minha referência ou o meu zero na energia solar? Na energia solar, a minha referência ou o meu zero é o valor pago pela conta de luz. Vamos tentar entender isso. Para que eu possa comparar a energia solar, eu tenho que comparar com a mesma coisa. Eu tenho que comparar banana com banana, laranja com laranja. Então, para eu comparar a energia solar, eu tenho que comparar com algo que seja equivalente. O que é equivalente? A conta de luz. Mas como que eu vou comparar as duas coisas para eu saber se é caro ou barato? Então, vamos fazer uma continha. Não se assustem, tá? É uma continha simples. Vou dar um exemplo aqui de um cliente. Vou chamar ele de João. O João, ele gasta por mês o valor de R$ 204,03. E o João, ele mora em Campinas, São Paulo. Analisando a conta de luz do João, eu descobri que ele consome 223,15 kWh por mês. Então, a média dele é essa. Essa daqui é a média do consumo dele anual. Então, ele paga esse valor em reais e essa daqui é a energia que ele consome. Para que a gente possa fazer essa comparação, para saber se a energia solar é cara ou não, vamos lembrar que o funcionamento do meu sistema de energia solar ele é garantido pelo fabricante como sendo de 25 anos. Ótimo. Então vamos analisar o seguinte: quanto que o João gasta em 25 anos pagando de conta de luz para a concessionária de energia? Nós não vamos levar em consideração a inflação aqui. A gente sabe que isso não é verdade. Todo ano a conta de luz aumenta. Mas para que a gente possa fazer uma comparação justa e a gente não tem como prever no futuro quanto que a conta de luz vai aumentar, a gente faz previsões, então vamos considerar que a conta de luz nunca aumenta. É o mesmo valor os 25 anos. Quanto que o João gasta em 25 anos de conta de luz? Para a gente saber fazer essa conta, a gente vai ter que pegar o valor mensal, que é 204,3, multiplicar por 12 meses, para a gente saber quanto que ele gasta por ano. Então, essa continha aqui vai me dar quanto que ele gasta por ano. Vamos lá, vamos fazer a conta?
Deixa eu pegar aqui a calculadora. Volta aqui, calculadora. Não tá querendo me obedecer. Agora vai. Então vamos lá. Tem que sumiu tudo. Assim não dá, assim não dá. Aí, cadê a calculadora? Aí, calculadora, aparece aqui. Aê, agora foi. Então, aqui está a nossa calculadora. Então, vamos fazer essa conta. 204,03 vezes 12. Então, o João gasta de conta de luz por ano 2.448,36. Mas nós queremos saber em 25 anos. Então, eu vou multiplicar por 25. Então, vou multiplicar aqui por 25. Isso vai dar 61.209. Então, o João gasta em 25 anos 61.209 reais. Tá. Agora, a gente precisa saber quanto que custa um sistema de energia solar em torno de 223 kWh por mês. Para isso, nós vamos recorrer lá à Aldo, o maior distribuidor de energia solar do Brasil, que deixa disponível na internet para a gente várias informações a respeito da energia solar, o que torna fácil a gente poder ter acesso a algumas informações, como, por exemplo, quanto que custaria para instalar um sistema que atenda a necessidade do João. Esse sistema aqui que está incluso a homologação, que é a documentação de aprovação para a instalação da energia solar, o kit com inversor, estrutura, cabeamento, placa e a instalação. Já sabemos que esse não é um valor tabelado, não, é uma referência, apenas para a gente ter uma noção e no nosso caso aqui para a gente poder determinar se é caro ou barato. Então vamos lá olhar o site da Aldo, já deixei abertinho aqui. Esse sistema de 2.05 kW pico atende às nossas necessidades. Ele é um sistema com inversor Grote e placas Trina de 410 watts. Descendo aqui, ó, aqui tá. Para a região sudeste, né, ele é de Campinas, São Paulo, esse sistema produz em torno de 280 kWh. Então ele atende às nossas necessidades. Vamos ver quanto ele custa? Olha lá. O valor sugerido para o consumidor final é de R$ 9.649. Então, cadê a canetinha aqui? Para instalar esse sistema, o João de energia solar precisaria investir R$ 9.649. Então, comparando o sistema de energia solar, que vai funcionar há 25 anos, com o valor pago para a concessionária de energia elétrica, né, que é em reais, a energia solar é cara? Não, de jeito nenhum. Ela é barata. Tá. Mas aí talvez você se pergunte, tá bom, Laura, mas você não levou em consideração a taxa mínima, você não levou em consideração o valor pago pela iluminação pública, você não levou em consideração o ICMS, que nem sempre é devolvido, então sua conta está furada. Beleza, não tem problema, vamos considerar tudo isso. Então vamos aqui. Suponhamos que entre taxa mínima, que é de 50 kWh, entre a iluminação pública, que é mais ou menos uns R$ 12, e ICMS, vamos fazer a conta aqui, que mais ou menos que ele vai gastar uns R$ 60 para pagar essas três coisas. A conta dele era de 204,03 menos 60. Quanto que vai dar isso? Aqui 204,03 menos 60. 144,03. Então a energia solar ela é capaz de reduzir R$ 144,03 da conta de luz. Beleza, vamos fazer a mesma conta? Por 12 meses,
quanto que isso vai dar? Multiplicar por 12 para a gente descobrir quanto que a economia da energia solar vai ser possível em um ano. 1728,36. 1728,36. E vamos multiplicar por... por 25 e nós vamos chegar à quantia de R$ 43.209. R$ 43.209. Quanto que custa o sistema? R$ 9.649. Então, vamos anotar aqui, 9.649. Esse daqui é o sistema. Isso daqui é o quanto que economiza na conta de luz. Se a gente pegar esses dois carinhas aqui e dividir um pelo outro, vamos lá, 43.209 dividido por R$ 9.649. Nós vamos chegar a 4,47. O que isso significa? Isso significa que aquilo que, quando eu instalo a energia solar, eu deixo de pagar para essa concessionária de energia, é capaz de pagar 4 sistemas e meio. Tá, eu não consigo pagar 4 sistemas e meio. Eu pago um sistema, certo? Então, há o retorno do investimento de um sistema e você lucra praticamente 3 sistemas e meio. Isso porque nós não estamos levando em conta a inflação. A gente sabe por cálculos, levando em conta a inflação, devido ao histórico de aumento da conta de luz dos últimos 16 anos, que eu já fiz essa conta várias vezes, que o retorno do investimento é em torno de 15 vezes o valor investido. Então, energia solar é cara? Não, não é cara, não tem jeito, não é caro. Se você compara a energia solar com a conta de luz, não é caro. Agora, se você compara a energia solar com o que você gasta no seu supermercado por mês, aí realmente não tem condição. Mas lembre-se, tem que se comparar laranja com laranja, banana com banana. Não adianta você comparar laranja com carro, não faz nem sentido, né? Então tem que comparar, tem que ser equivalente, por isso que a gente falou da referência, certo? Mas vamos voltar lá para o nosso dicionário. Ele deu 2 definições, nós falamos de uma, falta a segunda. Qual que era a segunda definição do dicionário? A segunda definição do dicionário é: caro é um adjetivo que significa cujo preço ultrapassa seu valor real. Então agora nós vamos falar de valor, né? A segunda definição do dicionário é a questão de valor. O que é algo que possui um valor? Um valor agregado. Um bem econômico intrínseco que faz parte daquele equipamento, daquele material, daquele objeto. Como que a gente vai analisar isso? A forma da gente analisar isso é a gente falando de garantia. E nós vamos usar aqui como exemplo os inversores. Na verdade, os microinversores AP System. Pasmem, os microinversores AP System, eles têm 15 anos de garantia do fabricante de troca por novo. É isso mesmo que vocês ouviram. Se der algum defeito nesse equipamento durante 15 anos, o fabricante diz que ele te dá um outro novo em troca. Vocês conhecem algum equipamento? Já ouviu falar de algo que tenha 15 anos de garantia de troca por novo? Quando a gente tem um carro que tem 5 anos de garantia por troca por novo, você já fica feliz da vida? Imagina 15! Então, o valor desse equipamento é tão grande que o fabricante confia tanto nesse equipamento que ele sabe que não vai dar problema, que ele vai durar os 25 anos que a placa dura, que ele te dá essa resposta. Como? Pela garantia. Ó, meu equipamento é confiável, meu equipamento é de valor. Então ele realmente vale o valor do seu investimento nele, porque ele não vai te dar dor de cabeça e ele vai te trazer o resultado que você espera. Então, olhando por essas 2 definições, a gente pode ter certeza absoluta, viu, Suzane, que energia solar não é caro. Beleza, então? Ó, fico no aguardo aí da sua próxima pergunta. Até mais. Tchau, tchau.
E agora, Laura, o que fazer? Oi, Suzane. O que fazer é o que fazer, né? Então, nós já sabemos que energia solar vale a pena. Isso a gente já entendeu. Mas a tomada de decisão de instalar ou não instalar energia solar, ela depende de alguns fatores que precisam ser levados em conta e precisa ser colocado na ponta do lápis para se tomar a decisão com calma e não por impulso. A primeira coisa que precisa assim, entender na tomada da decisão da energia solar é fazer um estudo detalhado, baseado na conta de luz. Então, aqui é a conta de luz. Qual que é o melhor sistema que atende à sua necessidade? Qual é o tipo de inversor? Qual que é o tipo de placa? Quantas placas você vai utilizar? Então, essa é a primeira coisa que tem que ser feita. A segunda coisa é qual é a empresa que vai instalar o seu sistema? É preciso fazer orçamento com várias empresas? É só uma basta? A minha sugestão é que você, antes de comprar um kit, né, você que está aqui nos ouvindo, ou a Suzane que está lidando lá com os clientes no dia a dia, é que a pessoa tenha informações necessárias para ela própria tomar a decisão. Não apenas ficar pegando um monte de orçamento e comparando eles. Eu vou no menor preço. Não, o que está envolvido? O que cada um está me oferecendo? O que isso tem de vantagem e desvantagem? Entende? Então, escolher a empresa é um ponto muito importante e muito delicado. Porque existem riscos, existem vantagens, mas também existem riscos. Então, a escolha da empresa instaladora é de fundamental importância. Um terceiro ponto que precisa ser levado em consideração é a questão do aumento do consumo. Porque pensa, foi planejado um sistema baseado no seu consumo médio de conta de luz do último ano, mas você está pensando em colocar um ar-condicionado. Ou você quer tomar um banho de 15 minutos, sendo que você antes tomava banho em 5 minutos. Tudo isso vai fazer com que o seu consumo aumente. Se o seu consumo aumentar, o seu sistema de energia solar que foi planejado aqui no item 1 vai estar furado. Então, na hora de você instalar energia solar, você precisa ter noção de qual é o seu consumo atual de energia elétrica e se você pretende aumentar o seu consumo no futuro. Isso é importante ter bem claro na mente e saber o que está acontecendo, para depois não se frustrar. Vocês entendem? Um quarto ponto vamos ver. Aqui eu estou olhando ali para não esquecer de nada. É a questão do financiamento. Eu vou recorrer a um financiamento, principalmente para a compra do kit, que é o valor mais pesado desse investimento. Não, vou recorrer a minhas economias. Ou eu vou esperar, eu vou aguardar, eu ajuntar o dinheiro para depois fazer. No caso do financiamento, qual é o melhor banco? Qual a melhor taxa de juros? Que alternativas eu tenho para que esse investimento possa ser feito de uma forma que não altere o orçamento familiar? Sim, é possível, é possível. É possível que aquilo que você deixa de pagar para a concessionária, você paga por financiamento, 5 anos depois o sistema é seu. E como ele funciona 25, 20 anos é só lucro. Então, todos esses pontos eles têm que ser colocados, novamente repito, na ponta do lápis, estudado com calma para que possa ser tomada a decisão e depois não se ter arrependimento. Beleza, Suzane? Fico no aguardo aí da próxima pergunta. Tchau, tchau! Oi, Suzane. Olha nós aqui de novo. Então, essa pergunta é polêmica. Vamos lá? Pergunta 2. Não. Pergunta 3, né? Tô me perdendo. Já é a terceira. Como saber se dá para instalar energia solar em meu telhado? Opa. 3 aqui. Como? Vou colocar aqui no modo apresentação para ficar melhor. Como saber se dá para instalar, vou abreviar aqui, tá? Energia solar em meu telhado.
nós precisamos analisar alguns fatores. O primeiro fator é a questão da estrutura. O que está envolvido na estrutura? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui uma casinha. Aqui está o telhado da minha casinha. Aqui estão as paredes. Certo? Vamos considerar que aqui eu tenho telhas cerâmicas na minha casinha. Vamos entender bem em que impacta a estrutura. Então aqui eu tenho madeira, certo? A primeira coisa que e normalmente essas casas têm forro, né? Então eu sugiro a você, que dono da casa, que entre aqui no forro. É ruim, é apertado, é baixo, dói as costas, mas é bom ir lá e olhar com seus próprios olhos para tomar a decisão. E saber, né? Não confiar em alguém que chega lá e diz, ah, beleza, pode instalar e manda bala, instala energia solar, vai embora e você fica com a bomba. Então, né, olhe com seus olhos para que você possa tomar a melhor decisão. O que você vai observar aqui? As condições do madeiramento. Eu possuo cupins aqui? Como que está a minha madeira? Em que estado está a minha madeira? Ó, vamos lembrar o seguinte. Cada placa que eu vou colocar sobre o telhado, ela pesa, junto com a estrutura de alumínio, em torno de 25 quilos. Se eu tenho uma estrutura de madeira aqui embaixo, uma casa normalmente tem umas 10, no máximo 12 placas ou menos, então, vamos falar em torno de 250 quilos, a minha estrutura em relação a peso, ela aguenta, você está tranquilo com relação a peso. O que você tem que tomar cuidado é as condições do seu madeiramento, para que você não tenha surpresas depois. Entenderam? Isso nós estamos falando de telha de cerâmica, né? Telha de barro. Agora, quando você tem uma estrutura, vou desenhar mais para cá, aqui está o meu telhado, e eu tenho metalon, que são aqueles retangulinhos de ferro. Aqui é mais delicado. O metalon, vamos olhar aqui, uma visão de cima, tá? Normalmente é usado com telhas maiores, que são telhas metálicas. Eu vou dividir assim, ó. Vamos supor que aqui eu tenho 6 telhas metálicas, certo? E normalmente o que o pessoal faz? Eles vêm aqui, ó, e colocam um metalon no começo e um no fim. E fica um vão livre muito grande entre o início e o fim da telha. Aqui tem 2 metros. Às vezes aqui você tem 1 metro, ó, de vão livre. E isso para energia solar ou mais é perigoso. Acho que é 1 metro ou mais. É 1,5 metro mais ou menos. 1,5 metro. Deixa eu ver casos. 1 metro. Eles deixam bem na pontinha esse ferro aqui, ó. Que é o metalon, né? Esse vão livre ele é muito grande na hora que você vai colocar a placa. Por quê? Vamos olhar aqui. A placa também vista de cima, ó. Eu tenho que ter, ó, entre o começo e o fim da placa, 35 centímetros. Aí eu não consigo, com esse vão grande aqui, fazer isso. E aí a placa não fica corretamente apoiada. Às vezes tem casos que ela fica com 1 metro aqui, ó. Isso é horrível. Por quê? Porque ela não vai resistir à carga de vento. Então, tem 2 problemas quando você tem um telhado com metalon com um vão livre muito grande. Você não tem uma boa distribuição de peso. Na verdade, 3 problemas, né? Você não tem uma boa distribuição de peso. Isso afeta toda a estrutura. Então, vamos lá, vamos listar os problemas. Você tem a questão do peso. Você tem a questão do trabalho, porque o pessoal na hora de instalar não tem onde pôr o pé. Que essa telha é frágil, é perigoso cair e se machucar. E você tem a questão do vento, que a sua estrutura para energia solar ela não passa a ter suporte para suportar a carga de vento, entendeu? Então a questão de análise de estrutura ela é bem delicada, ela precisa ser feita com cuidado. Ah, vamos chamar um engenheiro de estrutura para fazer um laudo para permitir instalar energia solar. Gente, o preço para esse engenheiro dar esse laudo é muito caro. Então, quando a gente está falando de casinha, é praticamente inviável você pagar um engenheiro para te dar um laudo. Então é necessário você, dono de casa, saber se está ok ou não. Porque, novamente, a empresa instaladora, assim,
querendo falar mal dos colegas de trabalho, mas a maioria ele quer instalar, ele quer ganhar o pão dele de cada dia. Ele não vai olhar isso aqui no detalhe, ele vai jogar a placa para cima e vai embora. Então, entendam para não aceitar algo que vai te prejudicar no futuro. A análise de estrutura é algo muito, muito sério, certo? Então, o que mais que está envolvido para eu poder instalar minha energia solar? A questão de tipos de estrutura, né? Isso também é importante. Tipos de estrutura. Como assim? Agora nós estamos falando de estrutura para energia solar. A estrutura para energia solar, ela é feita em alumínio, né? Ela é composta normalmente por trilhos de 4,5. Tem o Smart Trilho, que são pedacinhos de trilho, mas o mais comum é um trilho contínuo mesmo. E ele vai ter aqui as peças de fixação no madeiramento, que é a madeira. E essas peças de fixação no madeiramento, ela depende do tipo de telha. Então, ele tem o que a gente chama de tipo gancho, que é para cerâmica, para telha cerâmica. Aí você vai ter um parafuso. É um parafuso mesmo. Ele rompe a telha, você fura a telha, né? Para não... Vai lá com a furadeira, com a broquinha e fura para poder passar ele, para não ter risco de estourar a telha. Mas ele é autobrocante e aí ele perfura a madeira. Então, no caso de telha ondulada ou de fibrocimento. Então, nós temos o gancho, o parafuso e para eu, né, pessoalmente, em caso de metalon, eu prefiro usar barra roscada de aço inox. Por quê? Porque não pode enferrujar. Lembre-se, essa estrutura ela tem que aguentar e ela tem que ser bem feita a ponto de suportar 25 anos, pelo menos, de 25 a 30 anos, que é o tempo de duração das placas. Eu não posso ir lá fazer manutenção em estrutura. Então é muito importante que seja bem feita a questão da escolha da empresa de estruturas e da instalação. Então esse é um ponto que deve ser levado em conta. E quem que escolhe qual que é esse tipo aqui que eu vou usar, que depende da minha telha? Quem escolhe é a empresa instaladora. Mas é importante que você tenha ciência e conhecimento do que se trata. Porque senão a empresa instaladora pode escolher qualquer coisa e você nem sabe o que está acontecendo. Porque você não sobe no telhado. Então é importante, né? A maioria de nós não sobe, né? Você confia. Então é importante ter ciência de que peças estão sendo usadas, qual a decisão está sendo tomada pela empresa instaladora, questionar, né, com educação, né, com respeito pelo trabalho do profissional, mas entender, estar a par do que está acontecendo, afinal de contas é sua casa, certo? Vamos lá. Próxima questão que tem que ser levada em conta na questão de se o meu telhado dá ou não dá para instalar energia solar é o famoso norte. Isso é um tema também muito polêmico, hein? Vou ensinar vocês a descobrir qual que é o norte da sua casa. Existem aplicativos no celular, mas aí dá uma certa confusão entre norte real e norte geográfico. Então vamos para um lugar que não vai ter erro, certo? Vamos usar o Google. Vamos lá no nosso amigo Google Maps. Eu abri já aqui o Google Maps e ele está nesse modo de rua. E esse modo não é bom para nós, para poder descobrir qual é o norte. Então eu vou mandar aqui para o modo satélite. Deixa eu estou aqui na frente. Deixa eu sair da frente, senão não vai dar certo. Vem pra cá. Aí, aqui, modo satélite. Beleza. Vou pegar esse bairro aqui e vamos chegar perto de uma casinha. Aqui, ó. Opa. Aê, chegamos perto da casinha. Opa, deixa eu tirar isso daqui que não é importante. O que nós precisamos analisar aqui? Primeiro, descobrir onde é o norte. O norte é para cima. Ó. Pensa assim, norte para cima, norte para cima, norte para cima, certo? Então vamos olhar uma casinha de perto aqui. Tá vendo essa casinha aqui? Qual que é o telhado voltado para o norte? É esse de cima. Esse de baixo está na direção oposta. Então, qual que é o melhor telhado para instalar energia solar? É aqui em cima. Isso quer dizer que eu tenho que instalar para o norte de qualquer maneira? A resposta é não.
Vamos olhar aqui um telhado mais dos vizinhos deles, aqui em cima. Olha esse daqui, ó. Qual que é o telhado voltado para o norte? É o de cima. E o que nós temos aqui? Uma árvore. Fazendo o quê? Sombreamento. Sombreamento não é legal. Não é legal sombreamento. O sistema de energia solar, quando ele tem um sombreamento, ele produz menos energia. Por quê? Porque os raios solares não chegam ali na placa do jeito que deveriam chegar. Certo? Depois a gente retoma um pouco mais sobre essa questão do sombreamento. Vamos falar aqui do norte para não confundir a cabeça. Certo? Então, eu vou instalar a minha energia solar aqui a qualquer custo no norte, porque eu tenho que colocar no norte, tendo uma árvore fazendo sombreamento? Não, eu não vou fazer isso. Aonde eu vou instalar? Vou instalar do outro lado, na direção oposta. Você ficou louca? Não, não fiquei louca. Olha o que a gente vai fazer para compensar a perda do sombreamento. A gente coloca uma placa a mais. Eu estou falando aqui para a gente ter uma noção, mas isso é cálculo. Você vai lá no software, PVSys, PVSol, coloca a casa em 3D, coloca a árvore, faz um estudo das perdas por sombreamento e aí você sabe quantas placas. Normalmente é uma, mas vamos falar assim, para poder a gente entender melhor. Quantas placas você tem que colocar para compensar aquela perda. Entenderam? Ah, Laura, então eu vou colocar... Porque eu quero... Minha casa não tem sombra nenhuma, mas tá toda torta. Não tá nada pro norte. Ó, tipo essa daqui, ó. Vamos falar uma casa muito louca aqui. Que tem... Vocês já devem ter visto. Um telhado muito louco que não tem como colocar pro norte. Aí vem aquela ideia, né? Ah, chama o serralheiro e faz uma estrutura em cima do telhado e põe pro norte de qualquer jeito. Será essa a solução? Vamos desenhar, vamos desenhar. Olha a solução que está sendo proposta. Você tem aqui, novamente, o telhado da casa. Aqui está a minha casinha. Aqui está o chão. Aí, o cidadão, para colocar para o norte, de qualquer jeito, porque tem que ser para o norte. Quer ver? Vamos fazer uma suposição forçada aqui, mas para a gente entender. Vamos supor que o norte esteja para cá. Aí o cidadão quer colocar aqui, mas o norte está para lá. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui uma estrutura de ferro e põe a placa aqui. O que vai acontecer? O nosso amigo que teve essa ideia criativa vai fazer com que as placas não tenham resistência ao vento, ao que a gente chama de carga de vento. Qual que é a consequência disso? As suas placas solares viraram uma pipa. Pipa? Isso, aquilo que você empinava quando era criança. Quando vir uma chuva muito forte, o vento vai levar a placa, estrutura, tudo embora. O que isso pode causar? Prejuízo financeiro e até um acidente com pessoas, porque isso daqui pode cair na cabeça de alguém. Pode cair em outra casa e machucar outras pessoas. Olha a consequência. Vale a pena fazer isso? Não, de jeito nenhum. Isso não é uma boa prática de engenharia. Na verdade, isso está errado. O que se pede como boa prática de engenharia é que a sua placa de energia solar ela sempre acompanhe o telhado, na mesma inclinação do telhado, em torno de 15 centímetros de distância entre placa e telha, porque precisa ter ventilação aqui das placas e para que ela possa suportar a carga de vento. Ah, mas eu já vi um monte de estrutura aí em cima do telhado e nunca deu nada. Eu não vou fazer isso não. Para mim é melhor eu voltar para o norte, que é a melhor solução. Amigo, pensa. Não vai dar nenhum problema. 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Mas a vez que der, vai ser por todas as outras que deu certo. Então é melhor fazer certo da primeira vez. E pensa comigo, quanto que você vai gastar para colocar essa estrutura a mais aqui em cima do seu telhado? Não é muito melhor você simplesmente vir e colocar mais uma placa aqui? Vai ser mais barato e vai te dar menos dor de cabeça? Então, gente, né, vamos prezar pelo bom senso. Né? Por favor, atentem a isso. É muito comum. Não concordem. Você está colocando em risco sua vida, a vida de outras pessoas por algo totalmente desnecessário. Tem hora que é possível instalar energia solar, tem hora que não é possível. E desse jeito não está certo. Não é possível e vai dar problema. Certo?
Ok, então, nessa questão de instalar sobre o telhado, viu, Suzane e amigos que estão aqui nos acompanhando, vamos falar novamente daquele ponto de sombreamento? Então, a escolha do tipo de telhado, ele é muito importante você levar em conta o que está próximo da casa. Então, o que eu posso ter próximo da casa? Eu posso ter uma árvore que vai me causar sombreamento. Eu posso ter um prédio do vizinho. Eu posso ter uma casa de 2 andares. Meu vizinho tem um sobradinho lá. Aí o meu sol tá aqui, ó. E aí o que acontece aqui? O raio vai chegar lá na minha casa? Não. Deu sombra, produziu menos energia. O que mais que eu posso ter? Eu posso ter um morro alto. De repente um barrancão lá perto de casa que o sol não vai bater na minha placa não. Não vai ter jeito. Quando a gente está com o microinversor, isso não é tão crítico. Por quê? Porque ele tem o controle individual de MPPT de cada placa. Então, mesmo que uma placa fique sombreada, de repente eu tenho outra aqui que está ok. Agora, quando eu tenho um inversor string, que é um inversor de parede, onde todas as placas elas estão ligadas em série, pensa no varal, é como se fosse um varal aqui, uma ligadinha na outra. Se eu sombreei uma placa, toda a minha série fotovoltaica ela cai em torno de 1/3 de produção de energia, devido ao diodo de bypass. Então, quando você tem um inversor de parede, essa questão de sombreamento é muito crítica. Então, muito cuidado na hora de analisar o seu telhado e aonde é a posição que você vai instalar a energia solar. Beleza, Suzane? Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Fico no aguardo da próxima pergunta. Já outros clientes às vezes se perguntam, por ter um consumo de energia baixo, às vezes se perguntam, será que vale a pena investir em um sistema solar? Oi, Suzane, ó nós aqui de novo, né? Próxima pergunta. Minha conta de luz é baixa, será que vale a pena? Então vamos anotar aqui, então. Minha conta de luz é baixa. Vale a pena? O que vale a pena, né? Instalar energia solar? Para responder essa pergunta, a gente precisa de um exemplo, né? A gente precisa dessa conta de luz baixa para a gente poder analisar. Então vamos pensar em uma pessoa, vou falar aqui de Jundiaí, onde eu moro, em Jundiaí, São Paulo, que ela gasta R$100 de conta de luz por mês. E dessa vez eu vou fazer umas continhas um pouco diferentes. Eu já sei que aqui na região, em média, as pessoas gastam 70 centavos por cada quilowatt-hora de consumo. Dividido aqui. Então, quanto que a pessoa gasta de energia para esses R$100? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esses R$100 aqui e nós vamos dividir por 0,7. Então, vamos lá pegar a nossa calculadorinha e vamos fazer essa conta. R$100 dividido por 0,7. E nós vamos ter o consumo dela, 142,85 kWh. 142,85 kWh. Então, essa pessoa gasta esse valor de energia. Tá, então vamos raciocinar junto. Mas vamos pensar já na taxa mínima, é melhor, né? Para evitar conflito na mente da gente. Então vamos pegar esse 142,85 e vamos descontar já aqui a taxa mínima, que é de 50 kWh. Vamos lá pegar nossa calculadora. E nós agora vamos descontar esses 50. Então nós vamos chegar a 92,85 kWh. Então eu preciso de um sistema que produza um sistema de energia solar que produza 92,85 kWh. Eu vou contar um detalhezinho aqui para vocês. Ai, acabou minha folha. Então vou escrever aqui em cima. Aqui em Jundiaí,
Cada placa ela produz em torno de aproximadamente 50 kWh, certo? Beleza. Então, para esse sistema de 92, eu preciso aproximadamente de 2 placas. As 2 placas BID de 330, 335 watts já é suficiente. Que é, no mercado hoje é a potência mais baixa com valor melhor. Beleza. Mas em outro vídeo, quando a gente estava aprendendo a calcular o sistema, a gente viu que o menor inversor tinha 6 placas, né? Lembra lá, o GLOT? Então, como que eu vou fazer? O menor sistema tem 6, eu preciso de 2. Aí a gente vai precisar recorrer ao microinversor AP System. Para mim, a melhor tecnologia se tratando de casinha. Mas, né, vamos fazer uma comparação com um carro, né? Se você precisa se locomover, você tem 3 opções: comprar um carro muito caro, fora das suas condições, comprar um carro dentro das suas condições, ou ir de ônibus. Vamos dar nome aos bois? Vamos dizer, você vai de Uninho, você vai de Fox ou você vai de busão? Qual você prefere? Você tem que ter aquilo que está dentro das suas condições. Se suas condições dá para comprar um Uninho, então vamos de Uninho, é melhor do que de busão. Agora, se você pode comprar um Fox, é melhor você comprar um Fox. Por quê? Porque você vai ter mais conforto, tem mais qualidade, né, para você como ser humano durante sua viagem, né? Você tem ali a parte do amortecedor, né, que te dá mais conforto. Você tem um ar condicionado, né? E outros itens de segurança, como airbag, se a gente estiver falando do ninho quadradinho. Energia solar é a mesma coisa. Você vai ter um top de mercado. Nesse caso, os microinversores AP System são tops de mercado. E você vai ter que ter um inversor de parede. Você tem um inversor de parede, você precisa fazer uma escolha. Um outro momento a gente discute mais sobre isso, mas eles têm vantagens e desvantagens entre eles, certo? A grande vantagem do microinversor AP System é que ele controla individualmente cada placa. Ele não controla todas as placas ao mesmo tempo. A gente fala que ele tem um MPPT por placa e não toda a string, toda a série em um único MPPT. Bom, como ele é uma tecnologia melhor, ele é um pouco mais caro, né? Então, já sabemos isso. E os microinversores AP System, eles têm alguns modelos interessantes, né? Eu vou falar de 3 aqui. O YC600, ele tem o controle de até 2 placas, uma ou 2. O QS1 e o QS1A podem controlar até 4 placas. Então, nesse caso, vamos pensar no YC600. Ele atende a nossa necessidade, não atende? Atende, a gente quer 2 placas, olha lá. Aqui, ó, 2 placas, certo? Então, vamos falar aqui do AP System, né? A gente vai usar o AP System. YC600. O valor desse microinversor é em torno de R$ 4.700. Já incluindo kit, instalação, homologação, tudo. Mais ou menos isso, tá? Novamente, no valor tabelado deu uma referência. Então, vamos supor que essa pessoa, ela queira instalar energia solar, ela gasta R$100, ela está na dúvida se vale ou não vale a pena. Então, uma boa forma de entender isso é a gente recorrer a um site que é aberto ao público do Banco Central, que tem lá a calculadora do cidadão, e você pode fazer uma simulação de financiamento com prestações fixas. E nós vamos fazer, eu já fiz essa simulação antes, com uma taxa de juros de 1,1% em 72 vezes. E deu R$ 100,35, tá? Aí você esteja falando assim, ah, não tô acreditando não, mostra aí pra mim. Eu vou mostrar, tá? Fiz tudo de cabeça, né? Vamos... Eu vou chamar aqui o Google. E nós vamos ir aqui na... Cadê? Aqui, Banco Central. Aqui, a calculadora do cidadão, ó, financiamento com prestações fixas. Número de meses, vou pôr aqui 72. Taxa de juros, 1,1. Valor da prestação que a gente quer descobrir. O valor financiado em torno de 4.700. Vamos ver se deu mais ou menos aquilo. Eu dei uma decoradinha. É, deu 94,85. Quase acertei. Então, 94,85, né? Vamos corrigir aqui, ó.
94,85 reais por mês. Comparando 94,85 com os 100 reais que ele usava aqui, essa pessoa pagava de conta de energia, vale a pena? Ah, olhando assim, vale. O que eu deixo de pagar para a concessionária, eu estou pagando no meu financiamento. Tá, mas não se esqueçam que tem a taxa mínima. E a taxa mínima é em torno de 40 reais. Então, a energia solar, ela de fato, ela é capaz de reduzir a conta em aproximadamente 60 reais por mês. E a pessoa vai continuar pagando 40, que é a da taxa mínima. Será que vale a pena? Se você olhar o número absoluto, você diz assim, ah não, porque 100 reais... eu não reduzi para zero, eu continuo pagando 40. Então a energia solar não vale a pena, ele não zerou minha conta. Mas não pense assim. Vamos tentar enxergar as coisas por um outro ângulo, beleza? Ó, conta pra mim. Quanto que você gasta em 1 quilo de carne? Não é em torno de uns 50 reais? Será que não daria durante todo o mês você deixar de comer 1 quilo de carne para comer um ovinho ali? Será que não compensa? Ou será que não compensa deixar de comer uma pizza no mês? Ou de repente deixar de ir uma vez no McDonald's? Se você for olhar, 40 reais durante o mês inteiro não é um valor tão expressivo assim. É possível, é possível. Então, na minha opinião, vale a pena sim instalar energia solar, mesmo que a sua conta de luz seja baixa, como nós acabamos de provar aqui. Mas eu queria raciocinar com vocês agora um outro motivo. Um motivo muito forte que muitas vezes a gente acaba passando despercebido. A energia solar é uma energia sustentável. Ah, esse é um nome que todo mundo fala, aí tá na moda, né? Meio ambiente. Mas o que isso impacta na minha vida? Vamos pensar um pouquinho, Ó, na hora que você produz sua energia solar, você deixa de... Normalmente nos aplicativos, né, de energia solar, mostra lá quanto você deixou de emitir de CO2 para a atmosfera, gás carbônico. O que é isso importante? Ó, a gente sente isso bem na pele aqui no Brasil. Se você lembrar das bandeiras amarelas, vermelhas, né? O que acontece quando entra na bandeira vermelha? É a pior condição. Você está colocando as termoelétricas para funcionar a plena carga. O que é uma termoelétrica? Ela queima carvão para produzir energia. Ela queima carvão para poder aquecer a água para fornecer energia lá para a termoelétrica funcionar. Carvão é aquele carvão lá do churrasco. Não é exatamente o mesmo carvão, mas a ideia é a mesma. Sai fumaça do seu churrasco? Então você imagina para uma termoelétrica funcionar quanta fumaça vai para a atmosfera. Então quando você produz sua própria energia, você está deixando de poluir o meio ambiente, porque você está deixando de ser mais uma carga que tem que entrar nessa usina. Ela não precisa funcionar tanto, vamos dizer assim. Ah, mas é uma gotinha no oceano. Sim, mas é a sua parte, é a sua contribuição para não poluir o meio ambiente. Então é algo importante sim. Ah, talvez você fale assim, ah não, Laura, imagina. Mas não é sempre que usa termoelétrica, nós temos hidrelétricas. Hidrelétricas é uma energia limpa. Tá. É uma energia limpa se você considerar a questão de ela não emitir gases durante a produção de energia, porque a água que está lá no reservatório, ela cai, move o gerador, né, e aí produz energia. Tá, mas e para fazer esse grande reservatório, você se lembra o que acontece? Vamos pensar num exemplo recente ali de Balbina, no Amazonas? Lá uma região de planície. Você não tem um vale para poder alagar. Então você imagina o tamanho da região alagada necessária para fazer aquela usina funcionar. E sabe o que aconteceu lá? Quantas árvores morreram? Quantos animais? Quantas pessoas deixaram suas casas? Para que a gente pudesse ter eletricidade? Então, o meio ambiente é algo importante. Nós dependemos dele, né? Se a gente destruir a Terra, que é nosso lar, a gente vai morar onde? Ah, a gente vai morar em Marte. Você já viu como é que é Marte? Parece um pouquinho com a Terra. Então... né, gente, vamos ser realistas, né? Se a gente pode fazer a nossa parte, vamos dar a nossa contribuição. Então, a energia solar, a gente viu aqui a parte econômica, então, mesmo que a sua conta seja baixa, a parte econômica, ela justifica, né? Se você comparar aqui, ó, os nossos 100 reais com os nossos, vamos falar aqui dos nossos 60 reais, ó. Então, a parte econômica, ela justifica, mas não é só isso que a gente tem que pensar. Nós também temos a parte do meio ambiente, que é super importante. Beleza, Suzane? Fico aqui no aguardo da próxima pergunta. Tchau, tchau!
Alguns clientes chegaram a falar para mim que a esposa ou o marido, eles não acham que é um bom investimento, investir na energia solar, ainda mais se o consumo é baixo. E nessas horas, o que fazer, Laura? Oi, Suzane. Essa pergunta, ela mexe com o coração, né? E agora? Meu marido e minha esposa, ele não concorda que a energia solar seja um bom investimento e eu queria tanto instalar. O que eu faço agora? Então eu vou ajudar você, eu vou te dar algumas dicas para que você consiga, né, conversar. Vamos falar que é o marido querendo falar com a esposa aqui no nosso bate-papo. O que você precisa falar para ela para que ela entenda de forma clara que a energia solar vale a pena, que é um bom investimento e que possa haver paz na família, né? Você converse com ela e não gere uma discussão, porque é muito importante a gente ter paz na família, né? Então, o lugar o nosso descanso mental e físico, né? O nosso cantinho. Beleza? Então, eu vou colocar aqui no modo apresentação para ficar mais fácil para a gente escrever. Ó, a primeira dica, né? Aqui, cadê a canetinha? A primeira dica é: escolha a melhor hora para conversar. O que isso quer dizer? Lembra que nosso objetivo é evitar discussão. Não podemos brigar, certo? Então, jamais fale com a sua esposa, por exemplo, quando ela chega do trabalho, quando ela está estressada com as crianças, quando algo não está dando certo e ela está irritada. Não é um bom momento de falar com ela. Procure falar no momento que ela está relaxada, em paz, com a mente aberta para descobrir novas coisas, vamos falar assim. Então, a hora de conversar sobre energia solar é importantíssima. Quer ver um exemplo? Chegou a conta de luz, aí tem aquele susto no valor que é a conta de luz. Será que essa é a hora de tacar na cara da sua esposa assim: eu não falei que era para instalar energia solar, você não quis? Essa não é uma boa hora. Você não vai estar ganhando a sua esposa, você vai estar ganhando uma briga. Então, calma, não é um bom momento, né? Procura, respira, guarda a informação da conta de luz e depois, em outro momento, com calma, senta para conversar com ela, certo? E o que você vai falar nessa conversa? Vamos lá, maridão, vou dar uma ajuda para você. O que você deve falar nessa conversa? Minha sugestão é que você apresente números. Leve num papel escrito, já, né? Se prepare, né? Coloca lá no papel escrito, por A mais B, os dados que a sua esposa precisa entender. Por exemplo, qual que é o valor que você paga na conta de luz? Vamos falar lá daquele nosso primeiro exemplo. Suponhamos que você paga R$200 por mês. Essa daqui é a sua conta de luz. Ó, minha querida, né? Um exemplo, você falando com ela, né? Com energia solar, se a gente conseguir instalar, a gente vai reduzir a nossa conta para em torno de R$140. Então, essa daqui vai ser o que a energia solar vai contribuir no nosso orçamento. Com esses R$140, é possível a gente fazer um financiamento que pague a energia solar em 72 vezes, né? Vamos falar assim. Vamos supor que você vai recorrer a um financiamento. O primeiro ano vai ser mais difícil, porque vai empatar. Mas a partir do segundo ano, a prestação é fixa e a energia elétrica sobe. Tem a inflação que acontece todo ano, certo? Então, a partir do segundo ano, você começa a ter um lucrinho. O terceiro um pouquinho mais, o quarto um pouco mais. E assim, depois do sexto ano, é só lucro. Por quê? Porque você só vai pagar a taxa mínima por toda a sua vida. E tenta explicar para ela que a energia solar, ela tem outros benefícios. Ela vai evitar estresse. Por quê? Se alguém estiver tomando banho ou com o ar-condicionado ligado, você sabe que a energia solar que foi calculada corretamente, ela supre a sua necessidade de energia. Cuidado para não prometer algo que não pode cumprir. Por exemplo, você não tem ar-condicionado, você instalou o seu sistema de energia solar para suprir o seu consumo de energia mensal sem ar-condicionado, aí você cai na ilusão de dizer para ela que você vai poder instalar um ar-condicionado, sendo que não, se você colocar o ar-condicionado, você aumenta o seu consumo, a energia solar não vai suprir sua necessidade e com certeza a sua esposa vai brigar com você. Então, cuidado para não prometer algo que você não pode cumprir. Então, por isso que é bom apresentar números. Ó, minha querida, se a gente for manter o mesmo padrão de vida que nós temos, o sistema se paga com esse valor.
Mas se a gente for querer pôr um ar-condicionado, poder tomar banho de 15 minutos em vez de 5 minutos, apesar que para tomar banho, quem tem possibilidade é melhor recorrer a um aquecimento de energia solar, que é um outro sistema, porque você fica mais tranquilo, né, com essa questão de água quente, pode até colocar água quente para ela lavar a louça, né? Então aí vai uma dica, né? Mas, enfim, prometa coisas que você pode cumprir e leve escrito num papelzinho para ela poder entender com clareza o que cada coisa significa. Entende? Que mais que você pode dizer para ela? Que você vai ajudar. Suponhamos que ela se fique preocupada. Ah, mas e se a gente não conseguir esses R$ 140? Como que a gente vai fazer para pagar esse financiamento? Você também tem que pôr o seu próprio plano de ação. Falar assim, então a gente pode economizar. Vamos falar do exemplo da carne ou da pizza? Ah, minha querida, eu vou cozinhar uma vez no final de semana no momento da nossa descontração em família, né? No momento que a gente, né, confraterniza com os amigos, né, depois da pandemia. Agora tome cuidado em falar isso, porque nós estamos vivendo uma época difícil. Eu mesmo vou cozinhar, em vez da gente comprar, eu mesmo vou cozinhar, vou ajudar para a gente economizar, para que a energia solar aconteça. Se envolva no que você está dizendo, né? Não fique esperando que tudo caia do céu, faça também sua parte. Para quê? Para que ela possa entender e se convencer de que é possível. É possível. 6 anos demora muito. Não, passa rápido. Eu vou falar uma coisa meio chata aqui, mas é verdade. Quem nunca passou por aquele carnezinho do carro, né? Que fica pagando mês a mês lá aquele carnezinho. Parece um livro, né? Mas não acaba. Uma hora acaba e o carro é seu. E é um bem importante para transporte hoje em dia. Não é assim? Então a energia solar também. Então pensem nisso. Lembrem de apresentar as vantagens, né? Lembrem de apresentar as vantagens. Mas não esqueça, leva tudo anotadinho no papel para você não dar branco na hora, ficar nervoso e esquecer o que tinha que falar. E não se esqueça de falar da desvantagem, porque tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem, certo? A energia solar também tem desvantagens, nós já falamos algumas aqui. Por exemplo, uma análise errada de estrutura. É importante escolher corretamente a empresa instaladora e você ter noção da sua casa. Porque se só você confiar em outra pessoa, depois você fica com problema, né? Então explica para ela claramente, mostra para ela que você sabe do que você está falando. Que não é simplesmente dizer para ela assim, o sistema custa R$ 20.000 e ela cai dura para trás, assim, jamais, você ficou louco, de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Concorda? Então, leve números, apresente argumentos e sempre com um tom brando, mantendo a paz. Não caia na armadilha de brigar. Porque se você começar a brigar, vai perder a razão e aí o assunto vai ficar mais difícil se você tentar recuperar no futuro. Tá certo, amigão? Bom, se for a esposa falar pro marido, vale o mesmo princípio. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas dicas de alguém que já enfrentou isso com alguns clientes, né? Que tem essa barreira aí para vencer. Mas, é o seguinte. Nada... É uma frase muito interessante. O que vale a pena normalmente é difícil, né? Se algo tá muito fácil, não sei não se isso vale a pena. Quando é difícil é que vale a pena sim. É algo que a gente precisa lutar. Beleza? É isso aí, Suzane. Fica no aguardo aqui da próxima pergunta. Tchau, tchau! Mas a dúvida que mais surge para muitos é on-grid ou off-grid? Qual é a vantagem e desvantagem de cada sistema? Oi, Suzane! Então, sexta pergunta, né? Essa pergunta é cabulosa. E agora? Quero instalar energia solar na minha casa, mas eu vou instalar um sistema off-grid ou on-grid? Essa pergunta tira o sono de muita gente. Off-grid é quando eu uso baterias. Então eu tenho lá um banco de baterias que pode ser de chumbo ácido ou lítio. Quando eu uso baterias do tipo chumbo ácido, em torno de 3 anos, a cada 3 anos eu preciso trocar o banco de baterias. Quando eu uso a bateria de lítio, ela dura 30 anos, que é o mesmo período de funcionamento dos módulos, ela não precisa ser trocada. Então achei o que eu queria, né? Mas calma, amigão, tudo tem vantagens e desvantagens. No sistema on-grid, você não tem o uso das baterias. Você usa a concessionária como se fosse uma bateria virtual. Como assim, Laura? Eu não entendi. É o seguinte, a energia solar ela produz eletricidade durante o dia, quando você tem sol. E aí você injeta na rede da concessionária.
Então você tem aqui os seus módulos fotovoltaicos e ele vai, vamos falar assim, injetar. Vou pensar que isso aqui é o relógio, tá? Aqui é o poste. Você vai injetar, quando você tem sol, você injeta energia na rede da concessionária, por isso que é trocado o relógio por modelo bidirecional. E quando é de noite, uma lua aqui, você pede de volta essa energia. Por isso que é uma bateria virtual. É como se a concessionária funcionasse como uma bateria. Ela armazena a sua energia. Não, ela não armazena, não é isso. O que você produz aqui, injeta na rede da concessionária, ela é como se fosse uma conta de banco. Ela contabiliza. Aí essa energia produzida vai para o seu vizinho. O seu vizinho consome ela. Ou você consome imediatamente antes de mandar para a concessionária, né? Então, vamos voltar aqui para falar. Deixa eu falar de novo para não dar confusão. Vamos lá. Passa a borracha aí, de novo. Produzir minha energia elétrica a partir da luz solar, lá com as minhas placas no telhado. Primeira pessoa que vai consumir sou eu mesmo, as minhas cargas que estão ligadas. Vamos pensar que está todo mundo trabalhando dentro de casa, a casa está vazia, o que tem lá funcionando? Tem a geladeira, por exemplo. Então a geladeira consome imediatamente a energia que foi produzida. E o excedente? Não tem ninguém em casa? Não tem ninguém assistindo televisão? Não tem ninguém fazendo dever, usando computador? Não tem ninguém ali. O que acontece com essa energia? É isso que acontece, ó. Ela vai passar pelo poste, lá pelo relógio bidirecional e vai para a concessionária e vai ser contabilizada. Quando for à noite, todo mundo chegar do trabalho, né, aquele alvoroço, todo mundo querendo usar a energia, o que a gente faz? A gente pede essa energia de volta. Quanto que se paga por essa transição hoje? 0. O que você coloca, você recebe de volta. É justamente aqui que mora a questão da resolução 482, né, que está sendo discutida, a mudança. Que você vai injetar, se acontecer o que está sendo dito pela ANEEL, não é tudo que você vai recuperar de volta. Ainda a lei não está escrita, não está no Diário Oficial, não é nada absolutamente com certeza, mas o que se diz muito é que você vai perder em torno de 20%. É daí que surge aquele termo, né, taxar o sol, né? É como se você pagasse de taxa 20% daquilo que você injeta. Vamos colocar em números? Se você injeta R$100, é como se você só recuperasse 80 e 20 fica de taxa. É isso que está sendo dito. Beleza? Mas aqui a nossa pergunta inicial é on-grid ou off-grid? E aí, qual que eu vou instalar na minha casa? Eu vou falar para vocês a minha opinião. Que eu já fiz centenas de estudos, já fiz várias instalações, já estamos aí no mercado há quase 3 anos. Eu penso que o sistema off-grid é realmente a tecnologia do futuro. Por quê? Porque você é totalmente independente da concessionária. Mas existe um mas, nesse momento que nós vivemos hoje, ele custa 4 vezes o on-grid. Se o sistema on-grid custa R$10.000, um sistema off-grid equivalente vai custar R$40.000. Então aqui sim, ele é muito caro. Muito. Ah, Laura, mas eu tenho esse dinheiro, eu quero investir de qualquer jeito. Para mim o off-grid é o melhor e eu quero instalar na minha casa. Beleza. Então você tem que estar ciente de que essa é uma tecnologia nova. Novíssima. Toda tecnologia nova dá problema. Por quê? Porque não estabilizou ainda. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter um custo de manutenção. Vamos para um exemplo? Eu lá, toda pimpona, instalei energia solar na minha casa off-grid, estou feliz pra caramba, sou independente da concessionária. De repente dá uma falha no inversor, a casa inteira no escuro. Meu Deus, e agora? Aí você tem que chamar a empresa instaladora da onde tiver, vem cá fazer minha casa funcionar. Quanto tempo você acha que o instalador vai chegar na sua casa para poder fazer isso? Então, é preciso manutenção. Assim, o mínimo que você tem que ter é alguma coisa de backup, algum comando elétrico de backup que você saia do off-grid e vá para o on-grid numa emergência. Percebe? Então, é legal? É, mas é uma tecnologia que ainda não está madura o suficiente. Então, tem que ser tratada com cuidado. Agora, a on-grid não. A on-grid está bom, a tecnologia já está madura, os preços já estão acessíveis. No momento atual, sem dúvida a on-grid vale a pena. E antes que mude a resolução 482, porque aí
vai ficar mais difícil. A gente fala, né, o setor fala, os estudiosos, né, que eu também aprendo, né, eu gosto muito de ouvir o que a Bárbara Rubin explica, que isso daqui, na prática, vai representar um aumento de 2 anos no payback. O que é isso? Vocês se lembram que a gente falou lá do financiamento, que em 6 anos, quem recorre a 72, se eu não errei, né? Eu vou fazer a conta aqui, né? Porque falar tudo de cabeça, às vezes erra. Então vamos falar aqui, ó, 72 dividido por 12. Quantos anos são? É 6 ou 7? É 6, tá certo, é 6 anos. Então em 6 anos, seu sistema se paga. Se entrar essa lei nova aqui, ó, você vai demorar 8 anos. Aumenta em 2 anos para você pagar o seu sistema. Seu sistema dura 25 anos. O fato de você aumentar em 2 anos vai deixar de ter vantagem? Não. Mas você vai ter uma perda de 2 anos de lucro que você não precisaria ter perdido se você tivesse tomado a decisão antes de mudar a lei. Percebe? Então, essa é a minha opinião. Desejo que eu tenha esclarecido para vocês. Estudem para formar sua própria opinião. Aprendam, né? Coloca no papel para tomar a melhor decisão, mas saibam que toda decisão tem consequências. Então tem que saber o que está sendo proposto e o que vai acontecer de consequência da minha decisão, para que vocês possam gerenciar isso com menos estresse, né? Porque quando dá problema, o estresse é certeza. Beleza, gente? É isso aí, Suzane. Tô aqui no aguardo. Qual que é a próxima pergunta? Essa é a 6ª, né? Vamos para a última, a 7ª. Até mais. Tchau, tchau. E para encerrarmos, muitos se perguntam qual é a vantagem e desvantagem de instalar um sistema solar em minha casa. Oi, Suzane! Chegamos na última pergunta, 7ª pergunta, né? Essa é para fechar com chave de ouro. Quais são as vantagens e as desvantagens da energia solar? Maridão, aí tô te ajudando, hein? Coloca lá na sua listinha na hora de falar com a esposa. Vou listar aqui para vocês. Primeiro, as vantagens. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar das vantagens. Qual que é a primeira vantagem da energia solar? Sem dúvida é o conforto que vai propiciar para a família. Aquilo que a gente já havia comentado, né? Você vai poder tomar banho sem estresse, ligar seu ar-condicionado sem estresse, né? Vai poder, de repente, poder bater a piscina, quem tem piscina, né? Também sem estresse, poder usar a piscina. O que mais? Aspirador de pó. A geladeira é bom sempre manter fechada, mas de repente, né? Colocar uma geladeira um pouco mais potente, aquelas que tem aguinha gelada na porta. Então, sem dúvida nenhuma, o conforto para a família com o uso de equipamentos que a gente acaba evitando devido a conta de luz ser alta, não ficar aquela discussão, alguém tá tomando banho, fulano, sai do banheiro, dormiu aí no banheiro. Então, sem dúvida, a paz, né, que isso vai trazer é sem preço. Beleza? Vamos para a segunda vantagem. A segunda vantagem é algo que eu ainda não comentei, mas que é muito valioso. Vocês se lembram que o sistema, recorrendo a um financiamento, ele se paga em 6 anos? Beleza. Vocês se lembram que a energia solar ela tem garantia de funcionamento de 25? E se fala entre 25 e 30 anos. Então vamos ser conservador, vamos falar de 25. Isso quer dizer que, quanto é que é 25 menos 6? Nós estamos falando de 19 anos, certo? Então eu vou ter 19 anos de lucro. Vocês também se lembram que eu falei que a energia solar ela te dá um lucro de 15 vezes o valor investido? O que isso daqui quer dizer na prática? Que vai sobrar dinheiro no orçamento familiar. Tá aí, maridão, há um argumento para você falar com a esposa. Querida, vai sobrar dinheiro para nós. Sabe o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Nós vamos viajar. Depois da pandemia, tá, pessoal? Nós vamos viajar. Olha que beleza. Nós vamos poder ir a restaurantes, experimentar novos pratos, né? Novos sabores, aproveitar a gastronomia.
Nós vamos poder, que mais? Nós vamos poder ir mais vezes ao shopping. Ah, com a economia sendo, né, bem cuidadoso, eu posso até trocar de carro. Por quê? Porque eu vou juntar esse dinheirinho, lembra que é 15 vezes o valor investido, e a gente vai poder trocar de carro. Vamos por exemplo prático. Lembra daquele sistema que a gente falou de 9 mil? Então vamos falar de 10 mil reais, certo? Vamos pensar que um sistema custa 10 mil reais lá para aquela nossa pessoa que gasta 100 reais por mês de conta de luz. Então, esse daqui é o sistema. Era 100? Não, minto, era 200, né? O de 100 era de 4 mil e pouco. O que gastava, o de Campinas, 200 reais por mês. Esse é o valor do sistema para essa conta de luz aproximadamente, tá, gente? Lembra que é só para a gente poder ter uma noção de cálculo, vocês precisam fazer suas contas, né? Ter os seus números. Beleza. Se ganha 15 vezes mais, então, opa, meu aparelhinho aqui deu uma desligada, deixa eu ligar ele aqui. Beleza. Se ganha 15 vezes mais, quanto é que é 15 vezes 10? Então a gente vai colocar aqui um zero, certo? E aqueles outros 3 zeros para cá. Olha o lucro. 15 vezes 150 mil reais. Você acha que com 150 mil reais é possível trocar seu carro? Viu? Então realmente a parte financeira também vale a pena. Então explique isso para sua esposa e tenham isso bem claro como uma das grandes vantagens da energia solar, a questão do investimento, né? Que você colocar o dinheiro hoje na poupança, jamais você vai ter um lucro como esse, né? Nunca. Mesmo você recorra a um tesouro direto, um CDB, o mercado de ações vocês sabem que é risco, né? Mas realmente é algo incomparável. Por isso que tem muitas empresas, muitas empresas também, não só casinhas, olhando a energia solar com óleo de lupa ali, como que pode tirar vantagens, né? Beleza, vamos para a terceira vantagem então. Nós falamos de duas, vamos para a terceira. Terceira vantagem é aquilo que nós já falamos a respeito do meio ambiente. A redução do CO2, do gás carbônico emitido na atmosfera. A nossa contribuição, né, para deixar de poluir um pouco o planeta. Vamos para a quarta vantagem. Quarta vantagem do sistema de energia solar. Ah, isso é bom, hein? Isso é bom. Eu vou pegar aqui meu celular, mas vamos tentar ver se eu consigo mostrar. Imagine a satisfação, né? Você, pessoa contente de pegar o seu celular e falar assim: amigo, deixa eu mostrar aqui para você. Você sabia que eu consigo em tempo real ver quanto que eu estou produzindo de energia? Ó, eu vou tentar aproximar aqui. Ó, tá vendo? Em tempo real. Eu consigo ver aqui em cima o meu consumo, quer dizer, a minha produção, né? Está produzindo 4,44 kWh agora. E aqui embaixo eu tenho o meu histórico de uma semana. E aqui do ladinho, ó, que não dá para ver muito bem, tem a redução do CO2. Isso aqui é um sistema da Fronius. É um inversor de parede. Nesse caso, o cliente optou por um inversor de parede. Entenderam? Então não é, nunca vou usar um inversor de parede. Não, depende da situação. Então, a quarta vantagem é, no celular, acompanhar a produção de energia. Acompanhar a produção de energia solar online, em tempo real. Maravilha, né? Vamos para a quinta vantagem da energia solar. A quinta vantagem da energia solar é que você vai ter um investimento com retorno garantido. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Investimento com retorno garantido. A gente comentou um pouquinho das ações, né? Se você investe em ações, você tem certeza que você vai receber? Não, é risco, né? É um investimento, é um tipo de investimento de alto risco. Agora, se você falar em energia solar, nós já comentamos isso, você tem 15 vezes de lucro sobre o valor investido. Então, realmente é um investimento sem comparação. Sexta vantagem. Baixa manutenção.
Vocês sabem do que consiste a manutenção no sistema de energia solar? A manutenção do sistema de energia solar ela consiste em lavar as placas e você fazer reaperto de borne, né, quando você tem um inversor de parede. Quando você tem um microinversor é só reaperto do disjuntor do quadro e cheque de cabos, né? Você tem que olhar como que estão os seus cabos lá no telhado, ver, porque eles ficam ao tempo. Eles têm dupla isolação, eles são para isso, mas é bom sempre dar uma inspecionada. Por quê? Porque os conectores MC4, que é onde faz a junção entre placa e cabo de extensão, ou placa e microinversor, ou placa e cabo que vai para o inversor de parede, é o ponto mais crítico. Então eles precisam ser inspecionados. Cheque do MC4, vamos colocar assim. E cabos da energia solar. Isso daqui, ó, não demora 1 hora. É rapidinho para ser feito. E a gente está fazendo aqui na nossa empresa de 6 meses. Em cada período de 6 meses. A cada 6 meses a gente visita o cliente para fazer a manutenção. Agora, essa manutenção é baixa, né? Agora, vamos fazer uma comparação? Carro. A manutenção do carro é baixa? Não, né? Você tem que ir lá, trocar óleo, passa no mecânico, checa freio. É uma manutenção cara. O sistema de energia solar não. A manutenção, ela é baixa. Certo? Então aqui nós listamos 6 vantagens para vocês sobre o sistema de energia solar. Mas nem tudo é flores, né? Então a gente não pode ser errado em não falar que existem desvantagens na energia solar. Quais são as desvantagens da energia... Opa, minha canetinha falhou aqui. Quais são as desvantagens da energia solar? Primeira desvantagem. Eu vou ser honesta com vocês. É difícil entender que vale a pena. Ô louco, Laura, você passou um tempão aqui ensinando a gente, explicando que vale a pena. Como assim é difícil? É difícil, porque se a pessoa simplesmente olha o preço do sistema, vamos falar um sistema... vamos falar um sistema... caro no sentido de que é maior do que aquele que nós havíamos conversado. Ó, um sistema com um microinversor AP System para 12 placas... ele está girando, vamos arredondar, tá? Em torno de 20 mil reais. Ah, 20 mil reais é muito dinheiro. Mas você sabia que esse sistema é para quem tem uma conta de luz que consome em torno de 680 kWh mês? É uma conta de luz bem expressiva. Nós estávamos falando agora de 140. Então esse cliente tem um consumo alto, em torno de 500 reais por mês de conta de luz. Então se ele recorrer a um financiamento ainda vale a pena. Então é preciso você sair do todo para entender que vale a pena e olhar a parte, poder comparar, que nem a gente fez na primeira pergunta. Mas isso não é fácil. Se você chegar para a pessoa de cara e mostrar o valor, ela fala, é caro, é caro. Entendeu? Então essa é a primeira desvantagem da energia solar. É difícil você entender. Agora quem entende, sai na frente. Entenderam? Segunda desvantagem do sistema de energia solar é que existe o risco de incêndio. Sim, existe risco de pegar fogo na instalação. Ô louco, Laura, você tá louca? Pegar fogo na minha casa, minha família lá dentro? Então, é por isso que você precisa analisar qual sistema você vai instalar. Quando você está falando de AP System, que é aquele que fica lá no telhado, ele já produz os microinversores, né? Ele já produz a energia. Opa, que deu um bug aqui. Eita, não está mais aparecendo a câmera. Vamos tentar resolver isto. Tô piorando. Ó, pessoal, parou de aparecer a minha imagem aqui, deu problema na câmera, mas eu vou continuar assim mesmo, tá bom?
Vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre risco de incêndio. Nós precisamos aqui comparar os dois tipos, né? Vou colocar aqui no modo apresentação. Nós precisamos comparar os dois tipos de sistemas, basicamente, que nós temos, que é o microinversor, falando de casinhas, né? E o inversor de parede. O microinversor, ele não oferece risco de incêndio. É zero. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia embarcada, que a gente fala, uma tecnologia empregada dentro dele, que em caso de falha, ele desliga. E ele fica lá em cima do telhado, né? O microinversor ele fica aqui em cima do telhado. Então, se houver algum problema, o problema está lá em cima do telhado e em caso de falha ele desliga. Então, ele não pega fogo. Agora, no caso do inversor de parede, a situação é delicada. Por quê? As placas estão aqui, mas o inversor está aqui na parede, né? Por isso inversor de parede, inclusive, que a gente está tanto falando. Aí do lado do inversor de parede, a gente tem a string box. E esses cabos, né? Eles primeiro passam para a string box, depois vai para o inversor de parede. Eles têm uma alta tensão. Tem casos que ele chega até a mais de 1000 volts de corrente contínua. E você não pode desligar o sol, certo? Não tem como desligar o sol. Então, essa energia ela vai acontecer aqui. Dentro da string box, você consegue desligar a energia que vai para o inversor. Mas entre placas e string box não é possível ser desligado. E é aqui que mora o risco de incêndio. Se acontecer algum problema na instalação, porque nós estamos falando de equipamento, é possível acontecer algum problema na instalação. Se acontecer algum problema na instalação, o que vai ocorrer? O fogo, ele vai vindo até aqui, ó, e vai queimar tudo, e vai parar na string box. Ah, vou chamar o bombeiro. Mesmo que você chame o bombeiro, ele não vai conseguir desligar essa energia. Então ele não vai poder atuar no fogo. Ele vai olhar e não vai apagar. Por quê? Porque é risco para ele. Ele não tem como desligar a energia. Como é que ele vai atuar? Ele só vai garantir que não pegue fogo além daqui. Tudo o restante pega fogo. Pelo amor de Deus, Laura, como é que eu vou colocar um negócio desse na minha casa? Então, lembra que a gente falou do custo? Esse daqui é mais caro. É uma tecnologia melhor, vamos falar assim. Ela custa mais caro. E esse daqui é mais barato. Então, quando você opta por preço, não tem jeito. Você vai ter um risco. Isso quer dizer que vai pegar fogo? Não, é um risco. E como que você faz para diminuir esse risco? Você toma vários cuidados durante a instalação. Cabos, vamos falar aqui. Os cabos, eles não podem estar tocando na telha. Eles têm que estar passando por eletrodutos. Os conectores MC4 têm que estar bem crimpados. Você tem que respeitar a distância entre string box e inversor. Então, durante a instalação, você toma uma série de cuidados para quê? Para diminuir o risco. Mas você não elimina, o risco existe. É isso que vocês precisam ter bem claro na mente de vocês. O inversor tem que ficar num lugar bem arejado, para que haja troca de calor. Ele não pode ficar num lugar quente, por exemplo, embaixo do forro do telhado. É extremamente perigoso. Ele tem que ficar numa lavanderia aberta, se for aberta, né? Ele pode ficar numa garagem, numa área externa. Ele tem que ficar num lugar coberto, porém arejado. Entenderam? Agora, quem pode fazer um investimento no microinversor, realmente aí não tem risco nenhum, ele está sossegado. Mas, novamente, cada um sabe onde aperta o seu sapato e o que é melhor para si e para sua família. E é por isso que precisa ser posto na ponta do lápis e tomar a melhor decisão. Beleza? Entendemos essa questão do risco de incêndio? Opa! Agora, então, vamos para... Nós estamos acabando e parece que as coisas começam a querer não dar muito certo para nós. Então, vamos ajudar aqui o nosso PowerPoint e vamos criar uma página em branco para que a gente possa conversar. Ótimo. Vamos lá. Qual que é uma outra desvantagem, né? A gente está falando de desvantagens da energia solar. Nós estávamos na terceira, né?
eu vou colocar aqui uma quarta. É ainda com relação ao inversor, que é a questão da garantia. Nós temos, para os microinversores, garantias em torno do AP System de 15 anos. Você pode ter uma garantia estendida aqui e aumentar esse número de anos. Você paga 5% do valor do kit e você eleva, se eu não me engano, para 25 anos de garantia de troca por novo, tá? Para vocês verem como que o fabricante confia no equipamento deles. E você tem um inversor de parede que é 5 anos. Isso não é apenas a questão de uma garantia de troca por novo. Existe um detalhe aqui que fica nas entrelinhas. Se sabe que o inversor de parede ele não dura 15 anos. Quer dizer, ele não dura 25 anos. Ele dura em torno de 15 anos. Então, quando você instala um inversor de parede, você precisa ter consciência que em torno de 15, entre 10 a 15 anos, você vai ter que fazer uma troca do inversor. Como assim, Laura? É isso mesmo. Você vai instalar seu sistema lá pimpão, vai estar produzindo energia, que é um inversor de parede. Você tem que lembrar que em torno de 10 anos você vai ter que trocar um inversor. Vai tirar o que está lá funcionando e pôr um novo. Quanto custa isso? Vamos falar daquele nosso sistema de 10 mil reais. Depois pode olhar lá no site da Aldo, vocês tiverem curiosidade, ver o preço exato só do inversor. Mas eu acho que num sistema de 10 mil reais, se eu não me engano, a gente vai estar falando aí em torno de 4 mil reais. Agora olha só, você não quis instalar, não pôde instalar, né? Teve seus motivos para não instalar o microinversor, para economizar 4 mil mais ou menos. E lá no futuro você vai ter que pagar a conta. Por quê? Porque esse inversor não dura o mesmo período que as placas. No microinversor não. O microinversor não tem troca. Ele dura igual as placas. Percebe? Então, cuidado na hora de tomar a decisão. Tem que estar a par de tudo que está envolvido para tomar a decisão certa. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se a câmera voltou. Tá querendo nem mexer. Vai ter que ficar assim mesmo. Desculpem, gente. Peraí, vou tentar mais uma vez. Não quer ir de jeito nenhum. Opa. Peraí que eu acho que eu piorei as coisas. Não deu certo. Então vamos voltar aqui, né? Desvantagens. Então vamos agora para a quinta desvantagem. A quinta desvantagem diz respeito à empresa instaladora. Cuidado com a empresa que é contratada para instalar seu sistema de energia solar, porque você pode ter problemas. Quais são os problemas causados por uma má escolha da empresa instaladora? Sabe aquilo lá? Você vai lá e faz um monte de orçamento e escolhe um. Então, o mais barato. Que cuidados você tem que tomar? O primeiro deles é o cálculo do sistema. Se esse cálculo não for feito corretamente, se o instalador, né, a empresa instaladora não recorrer a um software como um PVSys, um PVSol, para poder garantir para você a produção, fazer aquela tabelinha no Excel, aquela conta na mão, desconfie. Por quê? Porque esse cálculo pode estar incorreto e você não vai ter a produção que ele está prometendo. E aí, amigão, aí vai ter problema. Por quê? Porque se esse cálculo aqui estiver errado, ele não vai produzir o suficiente. E aí o que vai acontecer? Você fez um financiamento contando com essa redução. Aí você vai acabar ficando com dois valores, porque sua conta de luz não abaixa e você ainda tem um financiamento para pagar.
Em vez de você economizar, você teve um gasto. E aí é briga na certa dentro de casa, é discussão e é problema. Então, a empresa instaladora tem que fazer o cálculo certo para você não ter dor de cabeças futuras. Qual que é um outro problema causado por uma má escolha de uma empresa instaladora? Faz o serviço incorreto no telhado e aí que dá vazamento depois. E aí você procura a empresa para oferecer a garantia do serviço que prestou e não encontra essa empresa e você fica com o problema e tá pingando e tá pingando. Imagina a dor de cabeça de um vazamento no telhado, infiltração. Então, muito cuidado. Um outro problema é aquilo que a gente acabou de mencionar, né? Que é o pós-venda. Você procura a empresa para te atender 2, 3, 4, 5 anos depois, a empresa não existe mais. Lembra que seu sistema é para durar 30 anos? Então você precisa ter uma empresa que você possa procurar depois por 30 anos, concorda? Quem vai te dar assessoria depois? Você vai ficar desesperado procurando uma segunda, terceira empresa para poder te atender? Que não conhece o sistema, que não tem o diagrama elétrico, e aí a conversa vai longe. A questão do cálculo de estrutura te dá a orientação, o apoio necessário para que você possa ter certeza que o sistema pode ser instalado sem risco. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham pegado um pouquinho da experiência que eu quis passar para vocês aqui no detalhe. Não escondi nada, vocês viram que eu fui bem transparente em passar o nosso dia a dia, a forma como a gente trabalha e como que a gente instrui nossos clientes para que vocês possam tomar a melhor decisão na hora de decidir qual sistema instalar, de qual empresa contratar. E o nosso objetivo principal, que espero tenha sido atingido, que é de simplificar a energia solar. A gente quer que as pessoas possam deixar de ter aquele mito de que a energia solar é difícil, que não é para mim, e com isso vocês possam usufruir de todas as vantagens de produzir sua própria energia elétrica. Beleza? Vou ficando por aqui então, tudo de bom aí, uma ótima semana. Tchau, tchau!